Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a Petrobras pode pagar para os investidores. Ela pode pagar mais de 60% de dividend yield, isso mesmo que você ouviu, que daria, em mais ou menos ali no longo prazo, facilmente acima de R$ 8 por ação. E não somente isso, vamos falar também da grande expectativa de valorização nas ações da Petrobras, fora esse novo plano de negócios da empresa, que o mercado aparentemente acabou não gostando muito e as ações recuam após o novo plano de investimento, o que dizem os analistas, tá? Mas antes de falarmos sobre Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? E não somente isso, além de falar aqui de Petrobras, vamos também falar um pouco sobre o crescimento da carteira do canal, que rompeu mais de R$ 200 mil aí. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Petrobras atualmente representa 6,85% da carteira total. E eu tenho mais ou menos ali, ó, 438 ações de Petrobras. Então é uma posição que eu já venho acumulando faz um tempinho e pretendo também focar para médio e longo prazo. Antes da gente falar sobre dividendos, perspectivas, novo plano de negócios, né? Precisamos entender um pouco o negócio da Petrobras, que todo mundo fala de Petrobras, mas fica focado, vidrado somente em política, esquerda e direita. Vamos esquecer isso, pessoal. Você precisa focar no que de fato importa na empresa, que é o negócio dela, tá? Quando a gente vê aqui, ó, na Petrobras, a gente percebe que 74% da receita da empresa está no Brasil, correto? Porém, quando a gente abaixa mais um pouco, perceba que quem manda no resultado da Petrobras é o petróleo, diesel e os seus derivados. Por isso que quando você olha para a Petrobras, você tem que ficar vidrado na commodity, tá? Perceba que a empresa não está ali no seu auge, claro, ela está muito boa, porém, o que tem feito a empresa dar uma prejudicada nesse curto prazo, até mesmo de queda nas ações, é a desvalorização no preço do barril de petróleo. Mas aqui eu enfatizo algo muito importante para o pessoal, tá? A Petrobras hoje, pessoal, está extremamente mais eficiente do que antigamente. Por quê? Porque o petróleo ele sempre foi cíclico, isso é fato. Mas existem dois fatores que protegem a Petrobras hoje de um cenário de queda de preços. O primeiro, pessoal, é que a empresa possui um baixo custo de extração. Ou seja, tá? O custo médio por extração de barril na Petrobras é aproximadamente $28 o barril. A média da empresa, né, é ficar ali em mais ou menos 60 a 70 dólares no longo prazo, que é o que está acontecendo agora. Porém, se caso o preço do barril viesse para baixo de 28, a empresa teria prejuízo? Teria, só que aí é que tá. A probabilidade disso acontecer é baixa, nula, quase que inexistente, porque o mercado jamais deixaria o preço do barril cair a tal ponto de inviabilizar a produção global. Eu sempre bato na tecla aqui em todos os vídeos que eu gravo sobre Petrobras, tá? E perceba que sempre quando o barril do petróleo atingiu esses níveis, precedeu uma valorização expressiva logo em seguida, justamente porque o mercado não vai deixar a commodity ficar tão amassada por tanto tempo para prejudicar. E se esse custo de extração for se reduzindo cada vez mais, a margem da Petrobras tende a aumentar. Fora que caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela paga um dividendo mínimo para o investidor na faixa ali de 4 bilhões de dólares, que nas cotações atuais, né, do dólar, a gente tem aqui aproximadamente 21,8 bilhões de reais em dividendos. Supondo no cenário mais conservador que a empresa replique como resultado operacional, a empresa, considerando o atual valor de mercado da Petrobras de 421 bilhões, ela poderia pagar para o investidor num cenário conservador 10,3% de dividend yield, tá? Fora que o retorno embutido na ação seria ainda maior, porque se eu considerar aqui, ó, 10,3% de yield, somando que Petro cresça uma taxa de 8% ao ano e mais uma taxa de reinvestimento de 3%, a empresa poderia gerar
21,3% ao ano no médio a longo prazo. Você entende isso? O baita potencial que Petrobras possui, ninguém está prestando atenção nisso, tá? E detalhe que nos últimos 10 anos, pessoal, a empresa já entregou 1.369% de retorno. Então já é uma taxa bem expressiva. Quando a gente aplica a famosa taxa, né, equivalente, a gente percebe que ter um retorno, pessoal, de 1.300% durante 10 anos, isso equivale, ó, vamos colocar aqui na calculadora, né? 1.350% em aproximadamente 10 anos, dá aí, ó, uma taxa de 30,66% ao ano de rentabilidade. A gente quebra aquele mito de que não dá para vencer aí mais de 20% não dá, sim, principalmente se você pega uma estatal extremamente barata como a Petrobras. E hoje, eu saliento a minha opinião que ela poderia sim dobrar de preço, porque hoje ela está cotada por um EV/EBITDA na faixa aqui, ó, de 4 vezes, tá? Para a empresa ser negociada na média aqui de 8 a 7 vezes, que é a média da empresa, somando que a empresa tem um EBITDA de 250 bilhões por ano, até porque pelo seu resultado operacional, a Petrobras tem conseguido ter aqui um EBITDA, se você pega aqui no próprio balanço do terceiro trimestre, olha o tamanho do EBITDA da Petro, ela tem tido ali de 11 a 12 bilhões de dólares por trimestre, pessoal. Então, para ela ali conseguir 250 bilhões de reais é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo, quando a gente coloca na ótica dolarizada e coloca em reais. Então, se ela pegar 250 mil, o preço do barril tá depreciado, imagina se a gente tem uma alta no preço da commodity, tá? Multiplicado aqui, ó, pela média da empresa, e eu tiro ali a dívida líquida, temos um valor de mercado justo de 1,6 trilhão de reais, que dividido por este valor de mercado atual, que ela tem hoje na faixa dos 420 bilhões, temos um potencial de alta nas ações de 298%. Perceba que é um baita potencial para a Petrobras de valorização, fora esses bons dividendos que podem serem pagos, tá? E o que acontece, pessoal, desse pessimismo todo no mercado, que a ação acabou caindo aí na bolsa, voltou para essa região dos R$31, não decorre somente da desvalorização do preço do barril, e sim do novo plano de negócios da Petrobras, tá? O que que acontece? Os analistas enxergaram algumas nuances ruins, tá? Perceba aqui, ó, que na visão dos analistas, o plano reduziu o CAPEX de 111 bilhões de dólares no período anterior para 109, uma queda mais modesta que o mercado previa. Por outro lado, a carteira de implantação, área que reúne projetos com maior probabilidade de execução, registrou uma redução mais relevante, passando de 98 para 91 bilhões, tá? O mercado segue pessimista, você percebe aqui, né? E o que que acontece aqui? Basicamente, o mercado também já está precificando uma queda por conta de que talvez a empresa não anuncie dividendo extraordinário. Você vê, muitas empresas estão anunciando uma enxurrada de dividendo extraordinário para burlar essa tributação, no caso do Lula, dos dividendos. Só que a Petrobras não vai anunciar. Isso já deu aí também uma desanimada no mercado. E percebam que mesmo com o petróleo mais barato, o plano da Petrobras para o próximo quinquênio prevê uma distribuição de 45 a 50 bilhões, tá? Um nível semelhante ao ciclo anterior. Então, e perceba aqui, ó lá, aventou que não há possibilidades de extraordinários. Perceba que juntou esses dois fatores de que a empresa não vai ter tantos investimentos, somado a um dividendo extraordinário mais reduzido, tá? Isso fez com que o mercado batesse na ação. Mas posso dar de fato a minha opinião? Eu acho que esse pessimismo do mercado está totalmente exagerado, porque a empresa já está crescendo a produção, aqui ó, parte de Pelotas, Bacia de Campos, Margem Equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras nos próximos anos, é como se fosse um novo pré-sal. O próprio plano de negócio da empresa foi muito bem feito. E nesses preços de hoje, eu acho que sim, tem muita margem de segurança. E pessoal, veja como o mercado está tapando os olhos para a realidade, tá? Mesmo que o dividendo se mantenha como as notícias estão prevendo, pessoal, ainda são 45 bilhões de dólares. Se eu multiplicar isso aqui pelo dólar atual, temos uma distribuição total até 2030 de 241 bi. Se eu dividir isso pelo valor de mercado atual, Petrobras poderia pagar 57% de dividend yield. Sabe quanto isso aqui dá, pessoal? Em dividendo por ação, mostrando para vocês que Petro pode ser uma máquina de gerar dinheiro. Vejam só, 45, né, multiplicado pelo dólar atual. A gente pega esse EBITDA, que será a princípio em dividendos, e subtrai pela quantidade de ações. Você teria 18,74 por ação em Petrobras para os próximos 5 a 4 anos. Se eu subtrair isso aqui, se eu dividir, né, por 4 anos, temos um provento por ano de 4,68 por ação, pessoal. Quer dizer que você tem mais de 60% do capital reavido apenas com dividendos. Fora que a ação também poderia se valorizar. Por isso que eu acho sim que é uma empresa que pode trazer um excelente retorno. O mercado está batendo tanto, está desacreditando tanto na tese da empresa, que acaba sendo aí
uma oportunidade bastante interessante para quem está olhando para médio e longo prazo, tá? E claro, por mais que Petrobras não seja uma posição gigantesca da carteira, eu sigo comprando, não tenho pressa. Perceba que hoje aí, ó, minha maior posição é o Banco do Brasil, 45% da carteira, depois vem Itaú com 20%, BR Partners, BB Seguridade, porém, quem sabe, depois que eu atingir minha meta nas ações aqui do Itaú, que eu pretendo continuar comprando neste preço de R$36 a R$38, eu não possa voltar aí a comprar também Petrobras, tá? Que eu acho que está assim num preço bastante interessante. Quando a gente olha pela lógica do Graham, que acaba funcionando muito para ações mais cíclicas comoditizadas, usando aqui, ó, a lógica do preço justo, tá? A gente observa que Petrobras hoje, considerando o atual valor patrimonial, tem um preço justo de R$97, que dividido pelo preço atual de R$31, temos um potencial de alta nas ações de 216%, pessoal. É muita coisa, tá? Fora que a dívida líquida segue controlada, o nível de ROI segue bom, então zero receio, tá? Eu acho que o mercado tá batendo sem sentido, a política de dividendos se manteve a mesma, apenas porque a empresa não vai anunciar dividendo extraordinário, que acaba sendo um extra. Pessoal, isso não é motivo de bater. Então a gente se aproveita, obviamente, né, dessas assimetrias. Nossa, Pablo, muito complicado tudo isso que você faz. Eu gostei bastante, tá? Sobre Petrobras, achei muito interessante, mas é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para ficar aí vidrado no mercado financeiro. Será que você tem alguma coisa que facilite meu dia a dia, principalmente para mim que está começando agora, ou para mim que já sou investidor avançado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais descontada do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada semestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E você também aí tem, né, os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro o comentário fixado e também ficará disponível aqui, tá? Na biografia do canal, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito o engajamento. E vamos atingir, pessoal, esses 10 mil inscritos, tá? O canal tá crescendo forte aí, cada vez ajudando mais pessoas. E já comentem se vocês têm Petrobras, que é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tem as ações da empresa, representa 6% a quase 7% da carteira, e aí segue sendo um dos pilares da carteira do canal e pretendo continuar comprando sim para médio e longo prazo. Os fundamentos parecem bastante sólidos, mesmo com a ciclicidade no barril do petróleo, que já segue aí protegida com esse baixo custo de extração. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!